Olá, meu nome é Josiane, sou professora de matemática e eu estou aqui para apresentar para vocês o jogo Torre de Hanoi. Então, para quem não conhece o jogo Torre de Hanoi, ele possui 3 pinos e alguns números de discos. Nesse caso aqui, eu tenho 5 discos. Esses meus discos foram construídos em madeiras, mas vocês aí em casa, vocês podem estar fazendo com cartolina, EVA ou até mesmo isopor, né? Colocando a imaginação aí. Esse jogo ele é bem simples porque ele possui apenas 3 regras. Quais são as regras desse jogo Torre de Hanoi? A primeira regra é que eu tenho que mover todos os discos desse pino aqui para um desses discos aqui. A segunda regra é que eu não posso movimentar mais de um disco por vez, né? Por exemplo, eu não posso fazer esse movimento aqui. Eu tenho que ir movendo um disco por vez. E a terceira e última regra é que eu não posso colocar um disco de aro maior em cima de um disco de um aro menor. Entenderam? Bom, por que eu estou utilizando esse jogo com os meus alunos da 7ª série? Agora a gente vai começar a ver propriedades de potências, mas eu tenho alguns alunos ainda que têm uma certa dificuldade em potenciação, né? Que a gente viu lá no 6º ano, primeiro bimestre. Então, esse jogo aqui, Torre de Hanoi, além de ele estar auxiliando no raciocínio e na memorização, a gente trabalha com potenciação com ele. Por quê? Se eu estiver efetuando corretamente as minhas jogadas, vai me exigir um número mínimo de jogadas para que haja essa movimentação, né, de uma torre para uma dessas outras duas. Que número mínimo é esse? O número mínimo ele é dado por essa formulinha aqui, ó, 2 elevado a n menos 1. Então, olha aqui, ó, a gente vê a potenciação aparecendo aqui, no 2 elevado a n. Esse n é o número de discos com o qual a gente está jogando. Aqui, por exemplo, então agora eu vou explicar para vocês como que a gente joga. Vou estar jogando com 2 discos. Como a gente viu, 2 elevado a 2 são 4, 4 menos 1, 3. Então eu vou precisar de no mínimo 3 movimentações para estar movendo esses 2 discos aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, eu movi os meus 2 discos para esse pino aqui. E agora, se eu for jogar com 3 discos. Com 3 discos, 2 elevado a 3 são 8. 8 menos 1, 7. Então, eu vou estar precisando de, no mínimo, 7 jogadas para estar movimentando esses meus discos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, com 4 discos. Com 4 discos, 2 elevado a 4 são 16, 16 menos 1 são 15. Então, eu vou precisar de, no mínimo, 15 jogadas para estar movimentando esses 4 discos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, em 15 jogadas, eu movimentei os 4 discos desse pino para esse daqui. E agora, com 5 jogadas, que é o número de discos que eu tenho aqui na minha Torre de Hanoi. Então, com 5 discos, 2 elevado a 5 são 32, 32 menos 1 são 31, umas jogadas mínimas que eu vou precisar. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, com 5 discos, eu precisei de, no mínimo, 31 jogadas para estar movimentando, né? Tá transferindo os discos desse pino para esse daqui. E aí, quanto maior for o número de discos com que a gente estiver jogando, maior vai ser a dificuldade e maior vai aumentar o número mínimo de jogadas para a gente estar transferindo aqui esses discos de um pino para o outro. Então agora, rapidinho, né, só vou contar para vocês a lenda e até mesmo estar contando para os meus alunos, que eu não falei isso para eles em sala de aula. Como todo jogo matemático, tem uma historinha lá por trás desse jogo. E qual que é a história do jogo A Torre de Hanoi? Bom, então, diz a lenda que o rei Brahma, ele pediu para que fosse construído um templo e que nesse templo fossem erguidos 3 pilares e nenhum desses pilares tivesse 64 discos de ouro. Então, cada disco de um tamanho de aro diferente. Então, ele pediu para que esses discos eles fossem movimentados um a um, com a regra do quê? Que um disco de aro maior não fosse colocado em cima de um aro menor, né? E o que ele dizia? Que quando terminassem de movimentar esses 64 discos, utilizando-se dessa regra que ele impôs, que esse templo ele se destruiria e juntamente com esse templo, o mundo também se destruiria, né? Bom, então meus alunos não precisem ficar, né, preocupados, porque primeiro que é só uma lenda, mas vamos supor que isso fosse verdade. Então vamos calcular lá. A gente viu que para estar movimentando a gente precisa de um número mínimo de jogadas. Então, como lá eles estariam utilizando 64 discos, 2 elevado a 64 menos 1 dá esse número grande aqui, ó, que eu deixei anotado aqui, que é 18 quintilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 jogadas mínimas. Então, vocês suponham que, sei lá, para movimentar esses discos, eles levassem mais ou menos 1 segundo. Então, a gente teria tudo isso daqui de segundo. Então, como eu sou professora, né, de matemática, eu transformei esses segundos em anos. Então, vamos ver quantos anos, mais ou menos, levaria para que esse templo fosse destruído e o mundo também. Então, lá. 5 trilhões, 854 bilhões, 942 milhões, 417.355 anos. Então, para vocês verem, é muito ano, né? Então, vocês podem ficar tranquilos aí, que o mundo vai demorar um pouquinho para acabar, tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado.